Olá, meu nome é Joyce dos Santos, sou moradora de Osasco e vou te contar a minha história. Tudo aconteceu no ano de 2000. Nessa época, meu pai era pastor em uma grande igreja. As coisas não iam bem na minha casa, pois meu pai era uma coisa na igreja e dentro de casa ele não se parecia com o demônio, ele era o próprio demônio, pois batia em mim, em meus irmãos e também na minha mãe. Depois de 16 anos de casamento, quando minha mãe o conheceu dentro da igreja, ele era um simples membro e passou de membro para obreiro e de obreiro a pastor. Depois que ele subiu ao cargo de liderança de pastor, minha mãe contou que as coisas mudaram, pois ele ficou cada vez mais arrogante e mais violento. E tudo sobrava para minha mãe e para mim e meus irmãos. Um dia, depois de levar alguns tapas, pontapés e chutes de meu pai, ela, toda roxa e sangrando, disse que não acreditava mais em Deus. Chorou e essa foi a prece que ela fez, que ela não acreditava em Deus. Naquela mesma noite, minha mãe teve um sonho. Minha mãe andava numa estrada que era conhecida por ela, mas ela não se lembrava muito. Então ela parava em frente a uma igreja e começava a chorar, caindo de joelhos. Nisso, veio uma grande sombra sobre ela. Então, ao olhar para cima, ela viu um grande anjo, um grande homem. Ele tinha armadura dos pés até o rosto, asas que cobriam e se levantavam até o céu. Seus cabelos eram brancos e pareciam ter vida própria. Na sua mão direita havia uma espada e na mão esquerda tinha um pêndulo, tipo daquele que está na estátua da Justiça. Com a mão esquerda ele apontava para o templo. Minha mãe olhava para aquela igreja e via o nome, Wesleyana. Bem, depois de uma semana, minha mãe trabalhava em um escritório. Ela estava cochilando dentro do ônibus quando alguém bateu na sua janela e gritou: "Ei!" Minha mãe acordou assustada e, ao olhar para fora, ela viu a mesma igreja do seu sonho, a igreja wesleyana. Então ela viu a placa, os dias do cultos e começou a frequentar, primeiro sozinha, escondida de meu pai. Depois passou a nos levar. Quando fizemos um mês que estávamos ali naquela igreja, ela teve uma conversa com o pastor. Disse que queria se separar de meu pai, pois não aguentava mais tanta agressividade. Mostrou as manchas roxas e até as cicatrizes para o pastor, que aconselhou ela a tentar mais uma vez, que eles iriam fazer uma oração, que se juntasse todos ali e orasse por ela, e por nós também, e pelo meu pai. Mas que, se fosse da vontade de Deus, ela se separar, tudo sairia do jeito que Deus teria planejado para ela. Na oração, eu escutava uma senhora pedindo para o arcanjo Miguel protegesse minha mãe e a nós, repetidas vezes. Bem,
Nós saímos do culto e fomos para casa. Qual a surpresa! Ao chegar em casa, dá de cara com nosso pai. Furioso, como sempre. Se levantou, pegou um pedaço de pau muito grande e disse: Hoje eu vou matar você, sua desgraçada. Minha mãe ficou apavorada e nós também entramos na frente de nossa mãe para protegê-la. Quando de repente, meu pai levantou o braço para atingir minha mãe com aquela madeira na cabeça. Foi como se alguém pegasse no braço dele, apertasse com muita força, puxando para trás, até que meu pai largasse a madeira, gritando de dor e dizendo: me solte, me deixe. E foi caindo por chão, caindo de costas, como se alguém lentamente o derrubasse. Solte-me, seu maldito, gritava meu pai. Depois que meu pai estava no chão, ele começou a se entortar. Ficou todo torto. Começamos a gritar e os vizinhos vieram nos ajudar. Não por causa dele, porque ele já havia arrumado encrenca com todos os vizinhos, mas por misericórdia a minha mãe, que era muito sofredora e uma boa vizinha. Bem, meu pai foi levado ao hospital e lá foi diagnosticado que ele teve um derrame. Meu pai olhava para minha mãe assombrado, apavorado, e assim que pôde se comunicar, pediu para não vê-la mais. Dali, meu pai saiu e foi direto para a casa de minha avó paterna, aonde ficou se recuperando. Mas antes mesmo de se recuperar, entrou com um pedido de separação, se divorciando logo em seguida. Após esse fato, e todos na igreja ficaram sabendo o que aconteceu, seu crédito foi ao chão. Ele foi excluído da igreja e tornou-se um alcoólatra. Hoje, ele vive em uma cadeira de roda, pois já teve um segundo derrame, devido à mistura de bebidas com remédio. A mãe dele sofre muito e vive pedindo a Deus que a liberte desse sofrimento. Nunca mais vimos nosso pai. Desde então, eu, minha mãe e meus irmãos frequentamos a igreja wesleyana. Meu irmão, que era mais velho que eu, 4 anos, hoje é delegado da Polícia Civil. E o que ele não admite é agressão doméstica. Eu me formei em teologia e hoje estou dentro da igreja, ajudando nos trabalhos. Tenho um bom marido. Minha mãe é aposentada. Meus irmãos, todos se fizeram de bem na vida. E nós sabemos que, com certeza, o que impediu o nosso pai, naquela noite, de dar uma paulada aí na cabeça de nossa mãe, foi o arcanjo Miguel. Nós sabemos que Deus enviou, pela sua misericórdia, socorro para nós. Meu pai, hoje, dizem que tem horror à igreja e aos crentes, e diz que odeia anjos. Talvez ele saiba mais sobre esse assunto do que eu imagino que ele saiba. Bem, essa é minha história. Meu nome é Joyce dos Santos. Boa noite.